Queridos, queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Se você não sabe onde está Gênesis, toma vergonha na sua cara. Brincadeira. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Então, ele vai estar aí bem no início, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 11, verso de número 1. Gênesis, capítulo 11, verso de número 1. Todos encontraram? Amém? Amém. Está escrito assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vou repetir verso 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Jesus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque do Senhor vem o nosso sustento. Do Senhor, Paizinho, vem tudo aquilo que há de bom em nossas vidas. Nós te louvamos, Jesus, e te bendizemos, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos tornou filhos. O Senhor nos tornou co-herdeiros da graça. Se hoje somos aceitos, se hoje fomos recebidos, se hoje fomos amados e se hoje podemos desfrutar da graça do Pai, é porque o Senhor Jesus se sacrificou por cada um de nós, verteu o teu sangue naquela cruz por nós. Nós pedimos, Jesus, que por meio do teu Espírito Santo, o Senhor possa fazer cessar as várias distrações que houverem na nossa mente, e que nós possamos ser iluminados pela tua palavra, que nós possamos ser tocados por ela, avivados por ela, exortados e confrontados por ela. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, você que não veio aqui na semana passada, nós começamos na semana passada uma série de exposições com o título Pecados Aceitáveis. Guilherme, o que são pecados aceitáveis? Queridos, por um tempo, e já tem um tempo muito bom, a igreja do Senhor tem focado bastante em pecados de cunho moral. Então, tudo aquilo que ofende a boa moral, a igreja do Senhor, ela é contra e ela faz um coro contra de forma veemente. E nós temos que fazer. Só que muitas vezes nós esquecemos que todos os pecados ofendem a Deus. Seja o consumo da pornografia, seja a preguiça, seja a ansiedade, seja a falta de descanso
porque Deus nos ordena, vocês precisam descansar. Todos os pecados ofendem a Deus, só que nós nos acostumamos a taxar alguns de extremamente horríveis e outros que a gente comete porque a gente nem sente mais. Então, talvez se eu te perguntasse aqui hoje, se você ficou um pouquinho ansioso durante essa semana, talvez muitos dos irmãos iam levantar as mãos e iam falar rindo: eu tive, pastor, uma ansiedadezinha de leve, eu tive uma preocupação de leve. O mesmo Jesus que disse que a imoralidade é pecado, ele também diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, queridos, alguns pecados cometidos por nós, relevados muitas vezes pela igreja, não deixaram de ser pecados. Embora muitas pessoas estejam aceitando isso como se fosse normal, não deixaram de ser pecados. Semana passada nós falamos sobre a leitura bíblica. Muitos cristãos hoje vivem totalmente alheios à palavra de Deus, como se não se relacionar com a Bíblia e com a sua palavra não fosse pecado, mas é. Deixar de ler a palavra diariamente é pecado. E quantas vezes nós nos ajoelhamos e choramos diante do Senhor em arrependimento porque nós temos sido relapsos com a leitura bíblica? Quantos de nós fazem isso? E hoje, queridos, nós vamos tratar do nosso segundo pecado aceitável. E esse talvez seja um dos que mais me irrita. Talvez um dos que mais um dos que mais me dá preguiça de crente às vezes. Queridos, a gente acabou de ler um texto onde mostra um povo sob a liderança de um homem chamado Nimrod. Esse homem, ele era bisneto de Noé. E esse homem, ele ajuntou pessoas para construir uma torre, que ficou conhecida como Torre de Babel. E a gente ensina para as nossas crianças que foi na Torre de Babel onde Deus desceu e ele misturou a língua do povo. Como a gente acabou de ler, esses homens, eles eram um só, e eles falavam a mesma língua. E eu quero frisar para os irmãos novamente aquilo que Deus disse acerca do povo. Isso aqui é o próprio Deus dizendo de um povo que é um e que fala a mesma língua. Deus diz: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Queridos, olha a importância que existe na língua. Olha a importância que existe no falar. Sabe por que existem tantos casamentos terminando hoje? Sabe por que existem tantas brigas familiares? Pais que estão brigando com filhos, filhos com pais, irmãos se levantando contra irmãos? Por causa da fala, por causa da língua, por causa das palavras. O texto que nós lemos, queridos, ele está falando do uso da língua para algo mal. Ele está falando do uso da fala para algo mal. Aqueles homens tinham uma língua. Eles se comunicavam da mesma forma. E eles estavam usando a comunicação, o falar, para construir algo orgulhoso, soberbo, que se levantava contra Deus. Mas a língua e a fala, ela também pode e deve ser usada para coisas boas. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz assim: a língua tem o poder da vida e da morte. Quem a ama comerá do seu fruto.
Em outras traduções vai dizer assim, olha, o poder da vida e da morte está na palavra. Queridos, quantas pessoas foram assassinadas por causa da palavra? Quantas pessoas tiveram o futuro roubado por causa da palavra? Quantos filhos tiveram a vida arrasada por causa da palavra? Porque escutaram do pai a vida toda, você não vai dar em nada. Você é uma completa desgraça, eu nem te reconheço como filho. Era para ouvir da boca do pai, eu te abençoo, eu te amo, você é uma bênção, ainda que você não veja, eu oro para que Deus te faça um homem segundo o coração dele, e você vai ser abençoado. Mas porque ouviram palavras negativas a vida toda, acabaram realmente se tornando aquilo que ouviram a vida toda. Na minha casa eu tenho um caso curioso, de um primo meu, que um dia a mãe dele virou para ele e falou assim, fulano, você vai ficar igual seu tio. E esse tio meu foi alguém que assim, vivia bêbado, acabou não conseguindo se manter em nenhum emprego, acabou não conseguindo constituir família, não teve filhos, não teve nada, brigou com a família, graças a Deus no fim da vida ele conseguiu se reconciliar, mas infelizmente ele morreu de cirrose hepática. Por causa do consumo do álcool. E de fato esse primo meu parece que a vida dele vivia travada. Ele não parava com namorada nenhuma, ele não parava em emprego nenhum. Parece que estava realmente acontecendo uma repetição da história do meu tio. Até um dia que a minha mãe, ela chegou para essa tia minha e falou assim, olha, você lembra quando você disse isso para ele? A palavra diz que a vida e a morte está no poder da língua. Retira isso do seu filho, pede perdão para ele e abençoa a vida dele. Queridos, parece que foi mágico. Essa tia minha, ela foi até o filho, pediu perdão pelo que ela falou e falou assim, filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Você vai dar certo. Você vai ter uma família, você vai ter filhos, você vai ter um bom emprego. Eu te abençoo em nome de Jesus, você não vai ser igual ao seu tio. Queridos, menos de um ano depois, aquele primo meu, de fato, ele estava casando, hoje ele tem uma filha, tá com um emprego estável. Sabe, queridos, a língua ela pode ser usada para o mal, como em Babel. E a pessoa que representa Babel é Nimrod, bisneto de Noé. E Nimrod era uma pessoa extremamente soberba. Nimrod era uma pessoa extremamente orgulhosa. Nimrod era uma pessoa extremamente rebelde. O nome Nimrod significa rebeldia. Esse era o espírito de Nimrod. Um espírito rebelde, um espírito orgulhoso que quis se levantar contra Deus após o dilúvio. Nimrod foi o fundador daquela que viria a ser a Babilônia. Nimrod foi o fundador daquela que viria a ser Nínive. Nínive era uma das cidades mais sanguinárias e pecadoras de sua época. Quem foi o fundador? Nimrod. Esse mesmo que estava construindo uma torre chamada Babel. E é nesse lugar que Deus desce para confundir as línguas. Queridos, quando Deus quis quebrar a soberba, a altivez do homem, quando Deus quis quebrar a celebração do ego humano, Ele confundiu as línguas. Mas quando Deus quis mostrar a sua glória aos homens, derramar o seu Espírito sobre os seus apóstolos, fazer a sua glória e a sua igreja ser manifesta, Ele se revelou também através das línguas. Se lá em Babel Deus desceu para confundir a língua dos homens, lá em Pentecostes Deus desce novamente para fazer com que todos entendam aquilo que estava sendo dito em sua própria língua. E todos entenderam que Deus era o Senhor. Todos glorificaram ao Senhor. Ou seja, queridos,
Você pode usar a sua língua para o bem, e você pode usar a sua língua para o mal. Você pode usar as suas palavras para o bem, e pode usar as suas palavras para o mal. Você pode usar a sua palavra para a exaltação de si mesmo, ou você pode usar as suas palavras para a glorificação de Deus. Você pode usar as suas palavras para a vida e pode usá-las para a morte. Então, queridos, olha o que Tiago, queria convidar vocês a abrir, Tiago, capítulo 3, verso de número 1, talvez seja o texto mais falado sobre línguas. Meu pai tinha uma piadinha que ele falava assim: cara, sua língua é tão grande que dá para escrever Tiago 3 nela. Tiago, capítulo de número 3, verso de número 1. Está escrito assim, todos acharam? Amém? Está escrito assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Por quê, queridos? Por que os mestres, por que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor? Porque nós que estamos ensinando, pecamos contra um maior conhecimento. Quanto mais luz nós temos, mais nós seremos o quê? Exigidos. Quanto mais nós conhecemos, maior é a glória de Deus que é manifesta, mas maior é o juízo de Deus que é manifesto. É por isso que aqueles que são pastores, mestres, que ensinam, vão ser julgados com muito maior rigor. É por isso, queridos, que eu comentei com os irmãos na semana passada, que toda vez que chega o domingo, eu fico mal. Eu subo aqui ruim. Porque a palavra, ela me aperta, a palavra me amassa. Antes de passar o que eu passo para os irmãos, eu preciso pregar para mim mesmo, e eu preciso me esmurrar. Então, às vezes eu chego aqui, queridos, e tem gente que pensa assim: nossa, o pastor está ruim. Estou ruim não, é a palavra. Assim que termina o culto de domingo, normalmente eu já estou com a cara um pouco melhor. Por quê? Porque o juízo comigo vai ser maior do que com vocês. Tiago continua: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, é homem perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Queridos, então olha o que Tiago está falando. Talvez na sua cabeça você acha que homem perfeito é o Rodrigo Hilbert. Talvez na sua cabeça você acha que homem perfeito é o seu marido. A Bíblia está falando que o homem perfeito, e aqui a gente pode usar no genérico, o homem ou a mulher perfeita são aqueles que sabem dominar a língua. Sabe por quê? Porque é difícil de encontrar alguém que sabe dominar a língua. É difícil de encontrar alguém que consegue segurar esse veneno. É difícil de encontrar alguém que consegue segurar a língua dentro da boca, e naquela hora que você dá aquela vontade de responder, aí você conta até 3. Senhor, não vale a pena. Vou me abster de arrumar confusão. A gente não consegue contar até 3. Chega no 1, a gente já respondeu. Já viu o ping-pong japonês? Pá, pá! Pessoa dá-lhe uma, você dá-lhe outra. Tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, quando eu vi eu já falei. E é assim. Segurar a língua é difícil. Tiago, então, ele passa a mostrar o poder da língua, que mesmo sendo tão pequena, ela tem a capacidade de fazer um estrago gigantesco. Então, Tiago, ele usa 2 exemplos. A partir do verso 3 ele diz assim: olha, quando colocamos freios na boca dos cavalos
para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então o primeiro exemplo que Tiago usa é o do cavalo. Não sei aqui quantos de vocês já teve essa experiência de andar a cavalo, mas cavalo é um animal forte. Cavalo, se bem cuidado, bem tratado, é um animal robusto, é um animal forte. E aquilo que guia um cavalo é um negocinho desse tamanhozinho que é colocado na boca dele. E você consegue puxar ele para um lado, puxar ele para o outro e guiar para onde você quiser. Aí Tiago entra no segundo exemplo, verso 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então o segundo exemplo que Tiago nos dá é o exemplo do navio. É como se Tiago estivesse pensando assim, gente, imagina o Titanic, aquele navio poderoso. Eu não sei quem dos irmãos aqui já teve a oportunidade de fazer um cruzeiro. Esse nome está em alta agora, cruzeiro, coisa chique. Desculpa aí os atleticanos. Então, não sei se você já teve essa oportunidade de fazer um cruzeiro. Se você não teve, queridos, se proporcione isso. Deus, eu profetizo em nome de Jesus que esses irmãos vão ter oportunidade de fazer um cruzeiro. Quem não fez, nem que seja para torcer pelo cruzeiro. Amém? Amém. Então, queridos, um cruzeiro é um negócio de louco. É muito bonito. E não só bonito, é grande. Na minha lua de mel, eu e a Raquel, a gente fez uma viagem de cruzeiro. Gente, o navio tem 17 andares. Você pensa um prédio de 17 andares em cima do mar. Aquela coisa gigantesca, enorme, monstruosa. E aquilo tudo é guiado por um leme muito pequeno. Ou seja, olha o poder que um leme tem. A gente poderia, queridos, citar vários exemplos. Eu lembro uma vez que o meu cunhado, ele estava indo para Ipatinga e o carro quebrou a direção com ele. Quebrou. A direção soltou na mão dele, ele não conseguia nem ir para um lado nem para o outro. Você imagina, no meio da BR. Aí ele conseguiu subir o carro em cima do barranco lá. Depois ele estava me contando que o mecânico falou com ele que aquilo que segura a direção é uma pecinha desse tamanho aqui. E a gente, principalmente os homens, fazem assim, loucuras com o carro. Você que não sabe que o que segura a direção do carro é uma pecinha pequenininha. Queridos, Tiago está fazendo comparações para mostrar o poder da língua. A nossa língua, esse órgão que deve representar 0,5% do tamanho total do seu corpo, do seu peso, ele é extremamente poderoso, ele é extremamente capaz de controlar toda a sua vida. Então Tiago continua no verso 5, ele diz assim, olha, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. A língua é pequena, mas ela se vangloria de coisas gigantes. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então Tiago traz mais um exemplo. Pensa num bosque seco, gigante. Ele não precisa de muito fogo para ele ser incendiado. Basta uma fagulha pequenininha pegar nesse bosque. E daqui a pouco o bosque todo está em chamas. Verso 6. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Queridos, olha o que Tiago está falando. Olha o poder destrutivo que há na nossa língua. Olha o poder destrutivo que há nas nossas palavras. Principalmente no mundo em que nós vivemos hoje,
que ele é totalmente baseado em narrativas. As pessoas hoje estão sendo ensinadas a ganhar dos outros através de recursos retóricos. Então, queridos, olha o poder que existe na palavra. Vocês têm noção que um homem que nem alemão era, conseguiu fazer com que um país inteiro cometesse genocídio contra uma outra raça? Conseguiu fazer com que homens assassinassem crianças a sangue frio em câmaras de gás, simplesmente através de discurso, simplesmente através da fala, através da palavra. Queridos, olha a capacidade da língua. Olha a capacidade da sua língua. Tiago fala duas coisas. Primeiro, a sua língua te contamina por inteiro. A sua língua tem a capacidade de te contaminar por inteiro. Segunda coisa que ele fala: incendiar a sua vida para o mal. Sua língua tem a capacidade de incendiar a sua vida para o mal. Para o mal. Queridos, você sabe o que eu tenho visto nesses dias? Coisas que têm ficado normais, pecados que são aceitáveis dentro da igreja. Gente fofoqueira. Fofoqueira. E aqui eu preciso de puxar a orelha especialmente de você, mulher. Homem faz fofoca também. Os bonitinhos aí também fazem fofocas. Mas as mulheres... Gente, vou abrir meu coração para vocês aqui. Mulheres, não fiquem chateadas. Mas 99% dos problemas que eu tenho que resolver dentro da igreja são com mulheres. E normalmente são de mulheres que estão falando de outras mulheres. Graças a Deus os homens quase não me dão problema. Ou eles fazem tudo escondido e eu não fico sabendo, ou eles conversam um pouco. Mas, queridos, hoje em dia parece que virou normal dentro da igreja fazer fofoca. Como se fofoca não fosse pecado, mas é. Fofoca é pecado. Vamos repetir isso, igreja? 1, 2, 3, vamos no 3. 1, 2, 3. Fofoca é pecado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fofoca é pecado. Toda vez que você abre a sua boca para falar mal de alguém, é pecado. E deixa eu falar algo para você. Deixa eu te dar 2 alertas. Primeiro, ninguém faz fofoca sozinho. Então toda vez que você emprestou sua orelha para ouvir fofoca, você também estava fofocando. E segunda coisa, quem faz fofoca dos outros com você, vai fazer fofoca de você com outros. Então toma muito cuidado para aquilo que você está ouvindo. Mas fofoca é pecado. Sabe o que eu tenho visto? Gente maledicente. Sabe o que é gente maledicente? É gente que fica falando mal de outras pessoas. Gente que fica maldizendo outros. Gente que fica amaldiçoando outros. Queridos, isso é pecado. Gente pessimista. O que é gente pessimista? É gente que sempre diz que tudo vai dar errado. É gente que para tudo usa a boca para falar assim, para jogar praga. Vai dar errado. Vai dar errado. Não faz não que vai dar errado. Fala assim, gente, mas nunca dá certo. Só dá errado. E queridos, talvez você não saiba. Eu estava preparando a mensagem hoje e estava lendo algumas coisas e eu vi uma experiência muito bacana de uma cidade
de uma escola lá no Paraná, que uma professora ela quis mostrar para as crianças o quanto a palavra ela pode nos prejudicar e ela pode nos alçar a lugares maiores. Então o que essa professora fez? Essa professora ela cozinhou um arroz e do mesmo arroz ela tirou 2 potes. No primeiro pote, ela falou para os alunos dela, olha, vocês vão pegar esse pote e vocês vão começar a falar para esse arroz tudo aquilo que vocês já ouviram de ruim na sua vida. Aí as crianças começaram, você não presta, você não vale nada, você vai dar errado, você é uma desgraça na minha vida, eu não queria que você tivesse nascido. Tudo aquilo que elas ouviram de ruim, elas falaram para aquele arroz. O outro pote, a professora falou assim, olha, agora eu quero que vocês falem só coisas boas. Tudo aquilo que vocês almejam para a sua vida, tudo aquilo que vocês gostariam de ouvir, eu quero que vocês falem para esse arroz. E aquelas crianças, na simplicidade delas, começaram. Eu te abençoo, você vai ser um arroz sobrenatural. Você vai dar certo, você vai ser um arroz bom, você vai ter família. E começaram a abençoar aquele arroz. Os 2 foram fechados. Aí, passou-se o tempo, ela mostrou. O arroz que sofreu palavras pessimistas, palavras de maldição, palavras ruins, ele ficou todo, eu acho que o nome técnico correto é embolorado, mas ele ficou todo preto. Ficou um arroz feio, ruim. O outro arroz que recebeu só palavras positivas e abençoadas, ele teve uma fermentação natural. E ele ficou lindo o arroz. Você olha para os 2 assim, um está todo manchado, podre, degradado, e o outro está fermentadinho, bonitinho. Isso, queridos, é para mostrar o poder que as nossas palavras têm. Tem gente que é pessimista demais. Tudo que você fala com a pessoa fala assim, não, vai dar errado. Vai dar errado. Não, já deu errado. Não precisa nem tentar, já deu ruim. Gente que fala o que quer, mas não gosta de ouvir. Conhece alguém assim? Gente que é grosso para falar, mas quando alguém é grosso com ele, aí... Você foi grosso comigo. A pessoa fica dodói. Gente que gosta demais de gozar os outros, de fazer piadinha com os outros, mas quando alguém faz piadinha com ele, a pessoa fica assim, meu Deus, eu não estou acreditando que você fez isso comigo. Conhece gente assim? Pessoas que cometem o famoso sincericídio. Não sei se você conhece pessoas assim. Sabe o que é o sincericídio? É quando você usa verdades sem amor e você mata pessoas através da sua palavra. Mata. Tem gente que acha, queridos, que a franqueza sem filtro é algo bom. Não é não. Nós precisamos de fato de ser honestos e sinceros, mas nós precisamos de fazer isso com amor. Experimenta falar para sua esposa, amor, você está bem acima do peso, você está precisando de emagrecer, vai dar um jeito de fazer uma academia. Experimenta um dia falar isso para ela. Desse jeito, igual eu falei. Capaz ela nunca mais olhar na sua cara. Que você é insensível. Você não reconhece que ela já teve 2 filhos e que é difícil de recuperar o corpo. Tem gente que acha, queridos, que sinceridade demais, sem filtro, sem amor é algo positivo. Não é. Quantas pessoas morreram por causa do sincericídio de alguns? Porque a gente fala as coisas sem amor. Pessoas que não perdem a oportunidade de fazer a caveira dos outros. Pessoas que não perdem a oportunidade de falar mal do outro. De denegrir o outro.
de colocar sobre o outro palavras negativas, pesadas, de graça, a troco de nada. Queridos, e sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço vocês, a maioria, não todos. Aos visitantes, se você estiver um pouquinho assustado, volta no culto que vem, talvez você se assuste mais. Mas, queridos, eu converso com vocês. Vocês não têm noção de quantas vezes as pessoas chegam para mim usando a desculpa de que querem resolver um problema, usando a desculpa de que, pastor, eu estou precisando de resolver um problema, para meter a lenha no irmão. Para meter a lenha no irmão, para falar mal. Queridos, isso é pecado. Isso é do Satanás, isso é do diabo, isso é emprestar a boca para o capeta. Porque a Bíblia nos ensina a forma correta como nós devemos exortar um pecado do irmão. Normalmente as pessoas chegam para mim e nem é para falar sobre pecado. É para falar sobre chatice, sobre enjoança. Gente, ser chato não é pecado. Podia ser, mas não é. Mas a Bíblia nos ensina, se você viu seu irmão errando, vá até ele e conversa com ele. Conversa com ele. Queridos, eu sinceramente, eu fico bravo demais quando alguém chega para mim para conversar de outro irmão. Eu normalmente não escuto. E a primeira coisa que eu pergunto é, você já conversou com o irmão? Não. Eu falei, então procura para conversar. Porque você falar comigo não vai resolver nada. Mas você é pastor. E aí? A Bíblia não manda assim, se você vê o seu irmão errando, procura o pastor. A Bíblia fala, se você vê o seu irmão errando, procura ele. Conversa com ele. E se o seu irmão te ouvir, você ganhou ele e morreu ali. Ninguém precisa nem ficar sabendo. Só que hoje nós não queremos mais cobrir a nudez do irmão. A gente quer expor e fazer questão de que todos vejam a nudez do irmão. Isso é pecado, queridos. Pecados. Tiago continua, no verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domado pela espécie humana. Tiago está falando assim, gente, tudo que existe debaixo da criação, o homem consegue domar. O homem está no topo da cadeia alimentar. Todas as coisas que foram criadas estão debaixo do domínio do homem. Aí ele continua, a língua, no verso 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. O homem consegue domar um leão, o homem consegue arrumar artifícios para domar um elefante, mas o homem não consegue domar a própria língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Querido, olha o que Tiago está falando da sua língua e da minha. A língua é um mal incontrolável, cheia de veneno, cheia de peçonha, algo mortal. Querido, deixa eu te falar algo. As pessoas às vezes acreditam que a evidência do Espírito Santo nas nossas vidas é o dom de língua. Mas não adianta nada ter o dom de língua, de fogo, se você também tem dom de língua solta. É engraçado que a gente acha que o Espírito Santo, que é santo, nos ajuda a falar em outras línguas, mas não nos ajuda a pedir perdão no nosso próprio idioma, no nosso próprio dialeto. A gente acha que o Espírito Santo nos ajuda a falar em outras línguas, mas não ajuda a gente a segurar a nossa língua dentro da boca e não fazer fofoca com o irmão. Tem gente que acha que o Espírito Santo te ajuda a falar em outras línguas, mas não te ajuda a falar bem do irmão. Ao invés disso, você mete a lenha.
Querido, sabe o que é alguém cheio do Espírito Santo? Um homem e uma mulher perfeita. Alguém que sabe controlar a língua. Alguém que sabe controlar a língua. Tiago falou isso lá no início. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E olha o que Tiago vai continuar falando no verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Com a língua a gente vem aqui e canta: Senhor, o Senhor é santo. Como nós acabamos de cantar: Santo, Tu és santo. Mas com essa mesma língua a gente está amaldiçoando o nosso irmão. Com a mesma língua que a gente está glorificando a Deus, a gente está amaldiçoando aqueles que Deus mandou a gente amar. Da mesma boca, verso 10, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Tiago está falando assim: olha, a mesma boca que vocês usam para glorificar, para exaltar, para bendizer o Deus, é a mesma boca que vocês estão usando para amaldiçoar os irmãos. Aí olha o que Tiago pergunta no verso 11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? O que Paulo está falando? Desculpa, o que Tiago está falando? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Será que é possível de uma mesma fonte? Então ele está fazendo uma analogia. Fonte aqui, entenda boca. Será que é possível de uma mesma fonte, de uma mesma boca, sair água doce e amarga? Será que é possível de uma mesma boca sair bênção e maldição? A gente bendiz a Deus e amaldiçoa o irmão? Tiago mesmo responde: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Em outras palavras, Tiago está falando assim: olha, vocês que fazem fofoca, que maldizem os irmãos e acham que estão glorificando a Deus, vocês não estão. A adoração de vocês não chega ao céu. A adoração de vocês não passa do teto, porque não tem como da mesma boca proceder bênçãos e maldições. Eu fico impressionado, queridos, porque isso se tornou normal dentro das igrejas. Eu falo como pastor, que conhece outros pastores. Estou falando de uma realidade que não é apenas dessa igreja, é de todas as igrejas hoje. Eu converso com outros cristãos, e as pessoas hoje normalizaram a fofoca, normalizaram a maledicência, normalizaram, e é sempre com uma desculpinha espiritual. Você vê o fulano fazendo algo errado, aí você pensa assim: cara, eu vou levar para o círculo de oração, para a gente poder orar por essa pessoa. Aí chega lá, conta para todas as irmãs: menina, você não sabe o que eu vi? O marido da fulana estava assim de conversinha, vamos orar por ela, para Deus guardar o coração dela. Aí as mulheres do círculo de oração chegam em casa e contam para os maridos. Daqui a pouco está toda a igreja sabendo. Isso não é de Deus, querido, isso é do Satanás. Isso não é de Deus, isso é do demônio. Eu falo isso como pastor, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já repreendi por causa de fofoca, por causa de maledicência. Queridos, Deus quer que você tenha uma língua de fogo, e não que você tenha fogo na língua. Deus quer que a sua língua seja usada para bendizê-lo, exaltá-lo, para glorificá-lo, e não para ficar maldizendo os outros, fazendo fofoca dos outros. A gente não pode normalizar aquilo que Deus abomina. Nog, agora
agora você pegou pesado. Deus abomina. Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao verso 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina, ou ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Queridos, você vai reparar nesse texto de Salomão que tudo aquilo que Deus odeia tem a ver com relacionamento, tem a ver com coisas que atrapalham, coisas que têm o potencial de destruir o relacionamento do corpo de Cristo. Então ele diz assim, olha, as 6 coisas que Deus odeia, o que são? Olhos altivos. O que é um olho altivo? É um olhar de orgulho, de arrogância, de presunção. O olhar altivo revela uma pessoa que se sente superior aos outros, que tem um ego soberbo. É uma pessoa que está assim, é acima da média, sabe? A pessoa que ela chega assim, é a se achando, conhece? Se achando, brinca de pique-esconde sozinho, se acha. Olhar altivo. Língua mentirosa. São pessoas que o tempo todo, com a sua fala, elas estão o quê? Mentindo. Gente, e para mim, como pastor, dói ouvir isso. Dói de ouvir pessoas de fora da igreja me procurando para falar de pessoas daqui e falando assim, pastor, essa pessoa mente que nem sente. É sua ovelha. Eu falo assim, irmão, não é minha, não é do Senhor Jesus. Ele vai pegar essa ovelha e vai arrebentar ela, se isso for verdade. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Aqui, você pode entender sangue no sentido literal, mas aqui também está falando sobre injustiças. Mãos que estão cometendo injustiças. Mãos que estão tramando coisas contra pessoas que são verdadeiramente inocentes. Quarto, coração que traça planos perversos. Pessoas que ficam maquinando mal. Existem pessoas, queridos, que tudo aquilo que ela faz de caso pensado. Ela já faz pensando em 3, 4 passos à frente. 5, pés que se apressam para fazer o mal. 6, a testemunha falsa que espalha mentiras. Isso também pode ser um pecado aceitável. Tem crente que acha que mentira não é pecado. Qualquer mentira é pecado. Queridos, até aqui temos a lista do que Deus odeia. E reparem que tudo aqui falou sobre relacionamento. 6 coisas que solapam, que ferem a unidade cristã. Deus odeia. Mas a 7ª, Deus tem assim um ódio especial. Essa 7ª, Deus tem um ranço. Deus não apenas odeia, Ele abomina. Abominação é um outro nível. É infinitamente pior do que Deus odiar. É Ele sentir horror. Quando Deus abomina algo, Ele está repelindo aquilo com asco, com repulsa, com nojo. E o que é isso? Quem é esse que provoca essa náusea, essa repulsa, esse nojo em Deus? 7, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Sabe o que é isso? É quando um irmão chega para você
para fazer fofoca de outro irmão. E por causa dessa fofoca, você muda o seu coração com relação a esse irmão. Por causa da sua fala, você provoca desentendimento no corpo de Cristo. Aquele que semeia discórdia entre irmãos é aquele que semeia o caos. Aquele que atenta contra a unidade da igreja. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente faz a caveira de um irmão para o outro. Quando a gente conta a nossa história, o nosso lado se colocando como a vítima, fazendo o outro parecer um crápula. Isso é semear a discórdia, é contenda. Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão aqui. Amém. Os pais aqui que tem mais de um filho sabem o que é isso. Quando um filho briga com o outro, normalmente ele chega para o pai, o que ele conta? Ele conta só o que o outro fez. Pai, o meu irmão pegou e jogou a bola em mim. Um pai sábio pergunta o que para o filho? Um pai sábio vira para o filho e fala assim, tá, mas o que você fez? É batata, gente. Normalmente um pai sábio já vira para o filho e pergunta, o que você fez? Não foi de graça. Nós fazemos isso com muitos irmãos. Acontece alguma coisa, a gente chega e conta só o nosso lado. Aí quem está ouvindo fala assim, cara, você é um anjo. Você é uma pessoa assim, excelente, você se manteve calma. O outro é assim, um ignorante. Isso, queridos, é semear a discórdia. Isso é semear a contenda. Queridos, nós somos tão maus que nós vemos um irmão errando e a gente não tem a pachorra de ajudar a corrigir o irmão. E o pior, além da gente não ajudar a corrigir o irmão, a gente ainda sai fazendo fofoca do irmão para o outro. Para outro que não tem nada a ver e que não vai resolver o problema. Quantas vezes nós fomos o juiz que sentenciou o irmão ao inferno sem sentir o menor amor, sem ajudar aquele que estava caído, sem se dispor para ajudar aquele que precisa? Quantas vezes você falou do seu irmão para os outros, julgando as ações dele, sendo que você faz exatamente a mesma coisa? Queridos, Deus tem um lugar especial para vocês que julgam os outros sem amor e praticam as mesmas coisas. Vocês não têm noção da quantidade de gente que me procura para dizer que o outro é fofoqueiro. Aí eu falo assim, irmão, você me procurou para falar que o outro é fofoqueiro? Você está fazendo o quê? Você está dando um tapa na sua própria cara. Você está fazendo exatamente aquilo que você está condenando nos outros. Querido, você sabe o que Paulo diz em Romanos? Paulo primeiro esfrega os não crentes. Aí ele passa a varada para os crentes. E ele fala assim, olha, portanto você que julga os outros é indesculpável. Porque está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas. Assim, quando você, um simples homem, julga o seu próximo, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Quantas vezes, queridos, nós julgamos? A gente faz juízo dos irmãos e a gente sai falando do nosso juízo para os outros. Tem um escritor, queridos, já falecido, chamado Francis Schaeffer. Anota esse nome. O que você achar com o nome desse cara, compra, que vai ser muito bom. Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, ele falava do juízo de Deus como se fosse um gravador invisível que todos nós temos aqui no peito. E tudo que nós falamos é captado por esse gravador invisível. E um dia, quando nós
chegarmos diante de Deus, vai ter um telão onde vai passar todas as nossas atitudes e tudo aquilo que nós condenamos na vida dos outros. E nós vamos ser julgados pelas nossas próprias palavras. A gente não vai ter nem desculpa diante de Deus. Tem gente que é quase a Suprema Corte da igreja, faz juízo de todo mundo. Você vai falar o que para Deus? Que você não sabia? Querido, Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. E sabe por quê? Sabe o porquê do peso de Deus com relação a isso? Sabe por que Deus olha para isso com tanto nojo, com tanto asco, com tanta náusea? Porque esse uso da língua, ele destrói aquilo pelo qual Jesus morreu. Eu queria ler o último texto com os irmãos, que está em 1 Coríntios 3, verso 16, verso 17. Está escrito assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha o que Paulo está falando com os coríntios. Olha o que o Paulo está falando com vocês e comigo aqui, conosco. Paulo está falando assim: olha, vocês, igreja, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Vocês não sabem que vocês, igreja, são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele está falando aqui de nós, unidade. Ele não está falando de você específico. Ele está falando de nós enquanto igreja, nós juntos. Ele está falando assim: olha, vocês são santuário de Deus. Aí olha o que ele fala no verso 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Queridos, Paulo está falando isso para a igreja de Coríntios. Você sabe o que existia lá em Coríntios? Fofoca, maledicência, facções, porfias, discórdias. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente repartida, onde um irmão falava do outro, onde um irmão se levantava do outro, e os piores lá eram os mais espirituais. Paulo começa falando assim: gente, vocês estão brigando porque um fala que é de Pedro, o outro fala que é de Paulo, o outro fala que é de Apolo e o outro fala que é de Cristo. E vocês estão brigando, vocês estão se flagelando, vocês estão causando intriga uns com os outros. E é nesse contexto que Paulo diz assim: olha, vocês todos juntos são santuários de Deus. E Deus fez o Espírito Santo dele habitar em vocês. Então tomem muito cuidado, porque quando vocês quebram essa unidade, quando vocês são maledicentes, fofoqueiros, quando vocês semeiam contendas um entre os outros, vocês estão atentando contra a unidade de Cristo. Aí Paulo diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, que são vocês, Deus vai destruir essa pessoa. Querido, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso para te ofender, eu estou falando isso porque é verdade. Existe um mal encarnado na igreja de hoje, que é a tolerância com maledicência, com fofoca, com semear discórdia na vida dos outros. Deus vai destruir essas pessoas. Querido, hoje é um dia de santificação. Hoje é um dia de arrependimento. Talvez até aqui você tenha dado lugar para o diabo. Talvez até aqui você tenha emprestado a sua boca para o Satanás falar através dela. Mas Deus, Ele quer usar a sua boca para o bem. Hoje existe uma pergunta do céu para a terra. Hoje existe uma pergunta de Deus para a sua igreja. Assim como teve com Isaías: quem irá por nós?
Quem eu vou enviar? Quem vai ser o meu profeta? Quem vai ser a minha boca para o povo? Quem vai falar a minha palavra para o povo? E talvez você que está aqui, você deseja, você fala assim: Senhor, eu quero ser um dos teus profetas. Eu quero que a minha voz seja uma voz de bênção para as nações. Eu quero que a minha boca seja usada para o louvor da tua glória. Queridos, Isaías foi. Mas antes de ser usado como profeta, a sua boca precisou de ser tocada com brasas vivas. Antes de ser usado como profeta, antes de ser levantado para poder orar pelos outros, para poder abençoar os outros, antes de Deus te usar para ser boca dele, para poder abençoar a vida dos outros, você precisa reconhecer como Isaías: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E a partir do momento em que você reconhecer isso, Deus vai tocar sua boca com a brasa do altar, vai purificar os seus lábios, e então você vai poder ser uma boca de Deus para essa geração. Queridos, Deus, Ele diz: minha é a vingança, eu retribuirei, ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Hoje a palavra de Deus é: eu vou destruir aqueles que têm se atentado contra a unidade da igreja. Querido, se você tem emprestado a sua boca para o Satanás, para poder fazer fofoca, para poder fazer intriga, para poder semear discórdia, eu suplico a você em nome de Jesus, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de reflexão, hoje é dia de falar assim: Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu convivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu preciso que o Senhor toque na minha boca com a brasa viva do altar, purifica os meus lábios, Senhor. Vocês estão felizes ainda? Amém? Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Querido, eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Se essa palavra falou com você, eu queria te convidar a colocar a mão sobre o seu coração. Queridos, hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de autoanálise e autorreflexão. Queridos, ainda existe uma oportunidade de arrependimento. Ainda existe uma oportunidade de mudança. Como eu disse, talvez até aqui você tenha usado e emprestado a sua boca para Satanás, para fazer fofoca, para fazer discórdia, para fazer intriga, para semear contenda. Mas hoje é um dia onde nós estamos virando para Deus e falando: Deus, somos homens e mulheres de lábios impuros, vivemos no meio de um povo de impuros lábios, mas os nossos olhos te viram. Toca-nos, Senhor Deus, com uma brasa viva do teu altar, Pai. Toca os nossos lábios, purifica os nossos lábios. Senhor Deus, eu quero profetizar sobre essa igreja hoje, lábios puros. Senhor Deus, que toda discórdia seja, Deus, lançada por terra em nome de Jesus Cristo. Que toda mágoa seja lançada por terra em nome de Jesus Cristo. Paizinho, que toda, Deus, impureza nos lábios possa cessar essa noite, Senhor. Nós nos arrependemos, Pai. Nós não queremos ser aqueles que vão ser destruídos pelo Senhor, porque estão destruindo o templo. Nós queremos ser aqueles, Deus, que vão edificar, Deus, o teu templo, a tua igreja, que vão cuidar e zelar pela tua noiva, que vão tampar a nudez, que vão ajudar quando ver um homem e uma mulher caído, que vão, Deus, ter misericórdia quando ver um irmão em queda. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor por misericórdia, Pai. Nós sabemos que o juízo do Senhor vai começar por nós, Pai. Não vai começar pelo mundo, mas vai começar pelas nossas vidas. E nós, Deus, estamos aqui hoje, Deus, com um coração, com um santo tremor e temor diante do Senhor, em arrependimento, Jesus.
Nós não somos nada sem a Tua presença, Senhor. E nós não queremos ser aqueles que destroem a Tua igreja. Nós queremos ser aqueles que edificam e adornam a Tua noiva, Pai. Em nome de Jesus.